Bom dia a todos que nos acompanham neste importante evento, o Brasil Global Summit 2023. Sejam todos muito bem-vindos. É com grande entusiasmo que inauguramos nosso evento, abordando um tema de vital importância e de profundo impacto econômico. Este primeiro painel focará no papel emergente do Brasil como uma potência exportadora, explorando como o nosso país está se posicionando e se destacando no cenário global. O Brasil exportando para o mundo. Hoje temos a honra de receber representantes de empresas que são verdadeiros pilares em seus setores e que têm, com suas estratégias e inovações, colocado o Brasil em destaque no cenário global das exportações. Vamos adentrar nos bastidores da exportação e globalização dos setores automotivo, petroquímico e aeroespacial, explorando ao lado de nossos especialistas o papel vital da inovação, sustentabilidade e tecnologia nesse contexto. É com grande satisfação que apresentamos nosso mediador, Paulo Silva, coordenador de indústria da Apex Brasil, que estará à frente desse rico debate com Rafael Seconello, assuntos estratégicos na Toyota Brasil, trazendo-nos percepções valiosas do setor automotivo. Fabiana Quiroga, diretora de Economia Circular na América do Sul da Braskem, que nos proporcionará uma visão aprofundada do universo petroquímico. Este painel é um convite para navegarmos pelas águas das oportunidades, desafios e inovações que circundam o cenário global das exportações no Brasil. Que essa conversa nos inspire, informe e motive na construção de um futuro promissor para o Brasil no cenário global. Por favor, recebam com um caloroso aplauso nossos painelistas e nosso mediador. Muito bom dia a todos. Estão me ouvindo? Estão, né? Muito bem. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Paulo Silva. Eu trabalho na Apex Brasil, na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. E gostaria de dar boas-vindas a todos vocês. Boas-vindas aos nossos queridos painelistas e essa plateia aí muito seleta. Hoje nós temos aqui um painel muito interessante, né? É o nosso primeiro painel do Brasil Global Summit. E antes de entrarmos no nosso painel, claro, eu gostaria também de agradecer ao convite do evento, ao Brasil Global Summit, por convidar a Apex Brasil para mediar esse painel de comércio internacional. E agradecer também à Apex Brasil pela honra de estar representando a agência aqui com essas duas feras aqui, brasileiras, né? A Braskem e a Toyota. Nós vamos ter então aqui conosco, batendo um papo sobre comércio internacional, duas multinacionais, uma brasileira e uma japonesa. E aí, ao longo do nosso painel, a gente vai ouvi-las e vamos entender um pouco mais qual é o papel de alta relevância que eles têm no comércio internacional. Esse tema, comércio internacional, é um tema que a gente preza muito, nós lá da Apex principalmente. Eu já atuo em comércio exterior aí há pelo menos 35 anos, apesar desse meu rostinho assim bem jovem, mas são já 35 anos de comércio internacional e pelo menos metade desse período na Apex Brasil, são 16 anos, promovendo o que há de melhor do Brasil no mundo. Então, por isso que nós estamos aqui com essas duas empresas. E comércio internacional, para o Brasil, é fundamental. Se trata de crescimento econômico para o Brasil. E se trata também de uma projeção estratégica do Brasil no mundo. Então, por isso que eu considero, claro, eu sou suspeito para falar, sou da Apex, mas por isso que eu considero esse painel um painel muito importante. Aqui, então, nós vamos ter a Braskem, já vou passar a palavra aqui para os nossos painelistas, eles vão até explicar um pouco mais o que a empresa faz, como eles atuam, qual o papel deles, mas, só para vocês terem uma ideia, a Braskem atua em mais de 70 países pelo mundo, por isso,
Vai ser muito bom a gente ouvir aqui a Fabiana, o que ela tem a dizer sobre comércio internacional. E nós vamos ter também aqui o Rafael da Toyota, que pelo que me consta, se não é a maior, é uma das maiores montadoras automotivas do planeta. Eles estão aí em mais de 160 países, imagina só. Então, esses dois vão compartilhar um pouco conosco aqui do que eles pensam sobre comércio internacional. Com certeza eles vão ter muito a compartilhar conosco. E a Apex acredita que um país forte só existe com comércio internacional forte. Por isso que eu acho que foi bem feliz aqui no nosso evento a gente começar com esse painel sobre o potencial de exportação do Brasil. O Brasil exportando para o mundo. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas espera aí, Paulo, afinal de contas, qual é a relevância do Brasil no mercado internacional? Acho que não é tanto assim. E aí eu gostaria, então, antes de mais nada, passar um contexto aqui, principalmente para a nossa plateia, né? O que significa Brasil no cenário internacional? Só para ficar todo mundo na mesma página, né? O Brasil é o 5º país do mundo em extensão. Ou seja, nós temos um mercado aí bem grande, 8 milhões de quilômetros quadrados. Nós somos o 6º país em população, ou seja, mais de 214 milhões de consumidores. Esse ano a gente está, então, entre os top 10 economias do mundo, ou seja, volume de compra grande, 9ª economia do mundo, e nós somos o 24º maior exportador do mundo. E de todos os países do mundo, aí, mais de 200, a gente enquadra o Brasil como o 5º principal destino de investimentos estrangeiros diretos. E a gente tem aqui a Toyota, por exemplo, uma empresa japonesa no Brasil. 5º maior destino. Então, o mundo hoje prefere investir no Brasil do que investir, por exemplo, a gente está na frente de Austrália, de Canadá, França. Então, 5º destino de investimento estrangeiro direto não é pouca coisa. Nós somos líderes de inovação na América Latina, e vocês que são mais jovens devem saber que quando a gente usa o termo unicórnios, né, são aquelas startups que valem acima de $1 bilhão, de todos os unicórnios da América Latina, mais da metade estão no Brasil. Olha só que interessante. São 24 unicórnios no Brasil, de um total de 25. O segundo país que tem mais unicórnio aqui na América Latina é a Argentina, e eles têm 7, e nós temos 24. Então, é nesse contexto, então, que eu quero dar mais uma vez as boas-vindas aqui aos nossos painelistas, Fabiana e Rafael, e eu gostaria, então, passar a palavra para vocês já de imediato, e já aqui fazer uma provocação. Então, por favor, se apresentem, claro, falem um pouco mais, então, apresenta aqui para a nossa plateia qual é a atuação da empresa de vocês, e já nos fala assim, compartilhe conosco aqui, o que vocês entendem como os principais desafios, hoje em dia, para a empresa de vocês, no que diz respeito a comércio internacional. Então, vamos começar aqui, que está pela Fabiana. Bom dia a todos. Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, um prazer participar desse painel. Eu trabalho na área de economia circular, na Braskem. Eu estou na petroquímica há mais de 23 anos, rostinho também jovem, comecei criança. E essa área de economia circular tem como objetivo ter uma estratégia para fazer uma transição de uma economia linear, que é extração, produção e descarte, para uma economia circular em que você não tem geração de resíduos, você tem um reaproveitamento dos materiais. E fazer com que, de fato, a gente gere menos impacto para o meio ambiente. Prazer falar aqui, então, sobre a Braskem. A Braskem é uma indústria química brasileira, produz várias matérias-primas para diferentes setores, e dentre eles, né, um dos principais setores é o setor de plástico. A gente tem 40 unidades, sendo a maior parte delas aqui no Brasil, 2 na Alemanha, 2 nos Estados Unidos, 1 no México. E a gente exporta efetivamente para mais de 70 países. E o que eu gostaria de destacar nessa primeira fala em relação à empresa é que a gente foi pioneira na produção de resina, ou seja, de matéria-prima,
para o setor plástico oriundo da cana-de-açúcar. Então, uma matéria-prima renovável, que faz com que, quando você olha todo o processo produtivo, você tenha captura de CO2 e não emissões de CO2. E esse pioneirismo começou lá atrás, em 2010. E quando a gente iniciou nossas vendas, a gente estava falando de 10 mil toneladas. O ano passado, a gente fechou em 180 mil toneladas. Deste volume, quase 50% a gente exporta para a Europa, e 40% a gente exporta para a Ásia. Então, de um produto que é um produto disruptivo, diferenciado, nós somos os maiores produtores de biopolímeros no mundo, uma empresa brasileira, com muito orgulho, a gente exporta este produto mais de 90%, quanto que é importante, de fato, a exportação. E para grandes empresas, a gente está falando de marcas como IKEA, como a Lego, Allbirds, nas mais diferentes aplicações, porque o setor plástico, né, essa matéria-prima, ela é aplicada desde embalagens, setor alimentício, para agronegócio, automotivo, né, a gente trouxe aí muita leveza para os carros, que permitiu outros desenvolvimentos com a utilização do plástico, e é algo que a gente fez, de fato, um desenvolvimento aqui no país. Bom, eu queria, em relação aos desafios, né, que foi a primeira pergunta, acho que tem um primeiro desafio do país, que é o custo país, né, toda a questão e complexidade tributária que traz para a indústria, e isso é um fator bastante relevante para a gente trazer mais competitividade. Um segundo ponto que foi bastante visível durante a pandemia é a questão logística. A gente teve vários desafios logísticos, com desbalanço, né, de containers para conseguir exportar, para escoar este material para fora. Um outro ponto também que eu acho que é importante é a questão regulatória, né? Às vezes os países usam as questões regulatórias como uma barreira de entrada, né? Então, quando a gente vai para a Europa, por exemplo, tem o REACH, que tem várias informações do seu produto que você precisa declarar para que você esteja apto, né, a conseguir entrar com o seu produto. Aí, quando você fala de inovações, novos produtos, você tem um desafio, né, você pode ter um desafio de entrada. Outro ponto é mudanças econômicas ou políticas. A gente está vivendo aqui na Argentina um desafio, né, de conseguir exportar para a região, né, com várias restrições de exportação. E, por fim, acho que no setor, né, petroquímico, a gente tem como matéria-prima nafta, por exemplo, que vem do petróleo, e, portanto, a questão das guerras também traz um impacto, porque você tem um aumento, né, do custo de matéria-prima global, e, de fato, isso traz um desafio econômico para a indústria. Acho que esses são os primeiros pontos aí que eu gostaria de destacar. Ótimo, Fabiana, muito obrigado. Então, como eu falei no início, né, são empresas que têm tudo a ver com o comércio internacional. Parabéns, olha só, um produto inovador, completamente inovador. Você disse que, Fabiana, que ele não emite gases de efeito estufa, é isso? Isso, é que como a matéria-prima é a cana-de-açúcar, e aí, portanto, tem captura de CO2, quando você faz toda a avaliação da produção, você tem captura negativa, que a gente fala, ou seja, para cada produto produzido, a gente está capturando 3 vezes o volume do que você está produzindo. E isso não é padrão de mercado, né? Isso é uma coisa disruptiva, porque, no geral, o mercado de termoplásticos, eles emitem muita gás de efeito estufa, não é isso? Parabéns. E você falou que são quantos por cento desse produto que é exportado? 90%. 90%. Olha só, 90%. Então é muita coisa. Legal, obrigado. Bom, Rafael, e aí eu passo a bola para você, Rafael da Toyota. Me fala então o que é a Toyota, qual é a amplitude de atuação da Toyota e o que você considera como os principais desafios hoje em comércio internacional para vocês do automotivo. Bom, Paulo, bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Naturalmente, falar em nome da Toyota é sempre uma satisfação. A gente tem, assim, uma alegria muito grande de poder promover a mobilidade, promover
toda a questão de impacto positivo para a sociedade através da mobilidade. Então, isso é um motivo de alegria. Agradeço a todos que estão aqui hoje, também aqueles que vão nos ouvir, porque a pauta é de extremo interesse para o país, não tenha dúvida, e para as companhias que aqui estão. Então, um prazer estar aqui do lado da Braskem, estar aqui do lado da Apex, que é um parceiro que, como Toyota, nós usamos bastante também, no sentido bom da palavra, né? Estamos aí sempre construindo algumas parcerias e boas conversas, boas agendas positivas para o país. O Brasil exportando para o mundo, realmente, eu acho que é o foco de toda grande companhia aqui instalada, porque falando especificamente do setor automotivo, e aí dando alguns dados, o Brasil ele tem uma característica muito importante, ele realmente é um polo produtor de veículos no mundo. Ele tem a 6ª posição no mundo de capacidade de produção instalada, de conhecimento, de experiência, de anos. Só a Toyota está aqui há 65 anos. É a primeira operação da Toyota fora do Japão. Quando a Toyota foi escolher o primeiro lugar para ela se instalar fora do Japão, foi o Brasil. Olha só, interessante isso, hein? Primeiro fora do Japão foi o Brasil. Isso mesmo. E se você pegar outras montadoras tradicionais, tem o Brasil há muitos anos também. Então, são características que colocam a gente numa posição melhor e que nós precisamos justamente aproveitar esse momento e avançar. E como que a gente faz isso? Realmente entendendo o que o mundo quer. Porque em termos de mercado, nós somos o 8º maior mercado do mundo. Mas em termos de produção, nós somos o 6º. Então aí já mostra a vantagem que a gente tem de poder prover algo vindo daqui. E aí, nessa linha, a gente gosta de dizer o seguinte, né? Hoje nós temos capacidade instalada de mais ou menos 4,5 milhões de veículos. Nós estamos longe de atingir essa capacidade pela questão das restrições internas que foram vindo e hoje há aí uma estabilização, mas não um crescimento. Porém, quando você olha o mercado externo, apesar de todas as crises, se você tiver bons produtos, boas tecnologias, você tem uma oportunidade para o país aproveitar. E aí, nessa linha, eu posso dizer o seguinte, o Brasil hoje, dessa capacidade instalada, na média de produto que tem toda essa cadeia produtiva, essa longa cadeia produtiva que é automotiva, que envolve os autopartistas, toda a cadeia antes de chegar na montadora, por isso que é uma montadora, né? Mas também a cadeia de venda, a redistribuição, os centros de distribuições, que aí estão presentes no país inteiro. E se você chegar nisso para um dado trazendo para a nossa pauta da exportação, a gente nunca teve uma presença muito grande na exportação, porque o nosso mercado interno ele é grande. Mas, historicamente, no ponto hoje, a média de exportação de veículos manufaturados no Brasil é 20%. Então, mais ou menos 20% vai para o mercado externo e 80% fica. No caso da Toyota, a gente chama de um case de sucesso que justamente nos ajudou a manter investimento, inclusive no período da crise. A gente hoje exporta 45% da nossa produção de veículos. Então, isso nos põe num cenário de alguns desafios e algumas vantagens. Então, primeiro, como mercado, a gente acaba se colocando bem, porque a gente tem de 22 países daqui, das nossas plantas. São 3 unidades produzindo, 2 unidades fazendo veículos e 1 unidade só fazendo motor. Fazendo motor, e é o motor que a gente também exporta para os Estados Unidos. Então, isso faz um equilíbrio. Porém, vem os desafios. Tem o desafio do custo Brasil, o desafio do resíduo tributário, que para quem é exportador conhece bem o nosso desafio como país, que aí a reforma tributária, agendas de competitividade, entendimento melhor do chamado custo Brasil, questões regulatórias que podem ser uniformizadas, estaria respondendo aquela pergunta, aquela provocação inicial. E para concluir essa fala, para a gente continuar conversando, o link que a gente faz daí é como prover uma tecnologia nova, o que o país está querendo, o que o mundo está querendo. E aí nós temos o ponto da descarbonização. Lembrando que hoje o mundo fala em descarbonização. E nós não estamos muito distantes do projeto da minha colega aqui. Qual que é o diferencial hoje
da Toyota Brasil, nós podemos produzir carros eletrificados aqui no país com motorização híbrida. O que isso significa? Ele coloca a gente numa posição de trazer uma maior eficiência energética, reduzir justamente a poluição no conceito macro, usando o etanol, por exemplo, como o combustível, que no plantio, no cultivo, é negativo em CO2, ele absorve CO2. Então, quando você olha esse fluxo, você está gerando uma descarbonização. E esse carro já é produzido aqui desde 2019 e é sucesso de vendas. E em 2021, durante a crise, nós aproveitamos para fazer o investimento no novo carro, no Corolla Cross, que usa o mesmo mecanismo, ou seja, tem um motor elétrico, tem um motor a combustão flex. E isso realmente gerou um produto diferenciado que não só é consumido internamente, como é exportado para 22 países, porque ele tem uma eficiência energética muito grande e uma tecnologia embarcada considerável desenvolvida aqui. Foi realmente uma parceria entre Brasil e Japão para localizar essa produção. Então aqui eu acho que eu passo pela primeira etapa da nossa conversa aqui. Fantástico, fantástico. Eu acho que só novidade, pelo menos para mim, imagino que para a plateia também. Muito bom, bom saber. Poxa, 45% da produção da Toyota é exportado a partir do Brasil. Isso é fantástico, né? Ou seja, a Toyota japonesa está usando então o Brasil, as unidades aqui no Brasil, como plataforma de exportação. E apesar de então Braskem e Toyota atuarem em setores distintos, né, a gente conseguiu ver que os desafios são os mesmos. Então, mais um motivo para a gente avançar como país das reformas tributárias, na questão do resíduo tributário, que o Rafael falou muito bem, a Fabiana também, as limitações logísticas, a questão de convergência regulatória. O Brasil precisa se abrir para o mundo e fazer alinhamentos com os países consumidores. Muito bom. Deixa eu passar então para o próximo tema aqui, passar a bola para vocês de novo. Bom, considerando então essas diferentes perspectivas que vocês trouxeram para nós aqui, e o que vocês poderiam destacar para nós aqui de maneira bem objetiva, quais são as tendências globais hoje para a exportação? A gente falou um pouco de desafio, e aí acabamos falando bastante de desafios internos, mas e lá no mercado consumidor, quais são as tendências? E como vocês estão se adaptando a elas? Rafael, vamos lá, começa você. Como a gente fala tendência, naturalmente você tem que estar de olho no seu consumidor, no cliente, aquilo que é interessante para ele. No nosso caso, os nossos clientes somos nós, nesses 22 países, principalmente no Brasil. A gente tem que oferecer um produto primeiro de alta tecnologia. Então não tem como você querer ter sucesso de venda e você poder conquistar novos mercados ou manter mercados externos sem ter um produto de ponta. Então isso realmente também eu fico numa posição confortável de dizer que a Toyota sempre trabalha com produtos de ponta, né? Oferecendo aí tanto aquilo que representa o nosso brand no sentido de segurança, de tecnologia, de pioneirismo. Mas, quando a gente pensa no hábito do consumidor, a gente enxerga que a questão de você ser muito eficiente, não é só eficiente no ponto de vista da produção, mas como é um produto de alto valor agregado, ele precisa trazer benefícios para o consumidor. E aí a Toyota realmente tem veículos aí que são eficientes, que são econômicos, que têm valor de revenda, tem valor de mercado. E isso, pela presença global da empresa, fortalece a nossa posição. Agora, como que a gente oferece isso com um que a mais, com uma questão a mais? Justamente é poder embarcar uma tecnologia como é o caso da Híbrida Flex, que você está ali ao mesmo tempo. Qual que é a questão aqui? Você tem uma solução que ela é prática, sustentável e mais acessível. Esses são o tripé aí. Prática por quê? Porque quando você pega um veículo híbrido, ele é eletrificado. Então, justamente o que a Toyota desenvolveu, no momento em que o carro requer mais consumo de combustível, ele está utilizando a eletrificação, a eletricidade. E aí ele se torna menos custoso, mais eficiente.
Então, ele tem essa dinâmica sem precisar de uma rede de recarga externa, que também seria um desafio, que caminha para a praticidade. Hoje, se você abastecer, você vai abastecer normal, é um carro que, como qualquer outro veículo a combustão, você coloca o etanol ou a gasolina, e você vai ter uma eficiência, uma quilometragem rodada muito mais alta, sem ter que mudar o seu hábito de ter que colocar o carro para carregar. Isso é uma forma de conquistar o mercado agora, hoje. Não é uma questão de se isso é o melhor ou o pior. Ele é uma forma de atingir o consumidor consciente, aquele consumidor que quer realmente contribuir com o meio ambiente, ter um veículo que tem uma eficiência energética alta, que tem a possibilidade de ser abastecido com etanol e gerar uma descarbonização muito mais potencializada. Então, com esses quesitos, você está oferecendo um produto com muita garantia, muita acessibilidade e com essa inovação que o mercado requer. E isso não é uma questão do Brasil, é uma questão global, que inclusive esse tipo de veículo é sucesso em outras regiões do globo. Só que aqui nós temos ainda a possibilidade de abastecer com etanol, o que potencializa muito isso. Eu acho que o caminho um pouco é isso, e oferecer em todos os modelos da Toyota, a partir de 2025 aí, a gente quer oferecer todas com essa opção eletrificada. Eu acho que seria esse o caminho do nosso business para atingir essa questão. Perfeito, não é à toa que a Toyota é líder mundial de carros híbridos, ou seja, vocês já estão bem conectados com as tendências. E você, Braskem? Fabiana, me fala aí. Bom, acho que tem um ponto em comum que é o consumidor, né? Acho que como que é a tendência global do consumo de plástico, tem dois aspectos, que é ter soluções mais sustentáveis. Acho que cada vez mais o consumidor tem questionado a sustentabilidade do plástico. Então, este caminho de achar soluções mais sustentáveis é uma tendência da demanda, acho que esse é um ponto. Tem uma outra tendência global, regulatória, em relação também, né, ao mercado de plástico, para que estimule soluções, tanto renovável, então, biopolímeros, como eu mencionei no nosso caso, que fomos pioneiros, é uma demanda, né, é uma tendência global. Tanto é assim que nosso mercado principal, né, a gente vê lá a Europa, que é onde tem muita essa questão da tendência sob a ótica de sustentabilidade. Então, a questão regulatória, acho que é uma outra tendência focada tanto em renovável quanto em circular. E aí, quando eu falo circular, eu estou falando principalmente de produtos com conteúdo reciclado. E acho que dentro dessas tendências globais, a gente vem se preparando como empresa. Então, dentro dos pilares estratégicos da Braskem, inovação e sustentabilidade faz parte da estratégia de negócio. As avenidas de crescimento da companhia estão focadas tanto em aumentar as nossas soluções de biopolímeros. Então, eu falei do polietileno verde, que vai muito para a embalagem, mas a gente tem também o EVA verde, que vai, por exemplo, para a sola de tênis. E a gente tem avançado em soluções renováveis, então a gente tem a cera também renovável vindo do etanol, vindo da cana-de-açúcar, para endereçar as mudanças climáticas, que é uma preocupação da humanidade, e que a gente está vendo a tendência neste caminho também. E a outra avenida de crescimento, que é a circularidade, o uso do conteúdo reciclado, a gente cada vez mais absorver o resíduo. Então, a maior dor do plástico é o resíduo plástico. A partir da circularidade, você reaproveita, e aí a questão da escassez de recursos você endereça, que é uma outra preocupação. A gente hoje estamos quase consumindo 2 planetas. Dia 2 de agosto foi o dia deste ano que a gente mais consumiu, que a gente consumiu tudo que o planeta é capaz de produzir e regenerar. Então, a questão do reciclado endereça a questão dos recursos e também a questão da geração de resíduos, porque você está reaproveitando, deixa de ser resíduo e é uma nova matéria-prima. Então, dentro da estratégia da companhia, então hoje a gente tem um portfólio de materiais, tanto bio quanto reciclado. Então, minha área de negócio, inclusive, fica na área de negócios, que o objetivo é que a gente amplie esses 2 caminhos. E toda a parte de inovação em tecnologia e investimento estão também nessas avenidas de crescimento. Ou seja, a gente exportar essa tecnologia para fora. Então, a gente tem uma empresa licenciadora de tecnologia
que tem interesse na compra da tecnologia da produção do polietileno verde para expandir para outros países. E, da mesma forma, tecnologias para que a gente amplie a reutilização do reciclado, tanto numa reciclagem mecânica, melhorando a qualidade, quanto numa reciclagem química, que seria mais disruptivo, que é trocar a nafta vinda do petróleo por uma nafta, um óleo vindo do resíduo, né? Ou seja, você volta lá para o início da cadeia. Então, acho que, baseado nas tendências, né, a companhia já estava preparada e vem se preparando e respondendo através dessas duas avenidas de crescimento. Muito bom, perfeito. Bom, eu queria acrescentar que a Toyota, pensando em planeta, acabou de lançar um carro movido a hidrogênio, e eu tenho certeza que vai ser o tema do painel com a Toyota mais tarde, no período da tarde, então não percam, o Mirai, que significa em português futuro. E a Braskem, a Fabiana falou de plástico verde, que o foco é exportação, tanto é exportação que eles já exportaram para o espaço. Eu não sei se vocês sabem, mas o plástico verde da Braskem é o único plástico presente na Estação Espacial da NASA, não é isso? Isso mesmo, foi uma parceria que a gente fez com eles para que fizesse toda a parte de impressão 3D, né, das ferramentas, utilizando o pé verde. E depois a gente avançou nessa parceria para que os resíduos plásticos que fossem, né, utilizados lá, fossem reaproveitados numa recicladora feita exclusivamente para ficar no espaço. Ou seja, isso é o melhor do Brasil no mundo e no espaço, inclusive. Bom, a gente poderia ficar aqui a manhã inteira batendo papo, eu adoraria passar a manhã inteira, mas a gente precisa abrir espaço para os próximos painéis. Eu havia prometido para a Cecília da BDI que eu não ia atrasar o nosso painel, não estou conseguindo cumprir a promessa, mas eu gostaria então de pedir para vocês, assim, qual é o recado que vocês gostariam de deixar aqui para essa nova geração que está chegando? O que você gostaria que eles levassem para casa de mensagem aqui do nosso painel de comércio internacional? Bom, primeiro eu queria destacar o quanto é importante inovação e sustentabilidade para a gente ter a sustentabilidade do planeta, né? Eu acho que através da inovação e da sustentabilidade a gente consegue reduzir os impactos e melhorar, e deixar um planeta melhor, né? E é outro ponto que eu acho que traz um diferencial competitivo. Acho que a sobrevivência, o crescimento, pensar no futuro da indústria faz diferença e tem que passar por esse caminho da inovação e da sustentabilidade. Acho que esses são os dois principais mensagens que eu gostaria de destacar. Ótimo, Fabiana. Obrigado. E você, Rafael? Da mesma forma, eu acho que a mensagem principal é como você inovar, sempre apresentar algo de ponta, algo novo, e utilizando aquilo que o país tem de, vamos dizer assim, de diferencial. Porque você tem essa pauta do hidrogênio, que eu convido todo mundo, o Mirai está ali fora, vocês vão poder conhecer o carro, entender. Então, o que o Brasil tem de potencial? Tem possibilidade de ser um grande produtor de hidrogênio. Perfeito. Então, nós temos que trabalhar nessa pauta muito antes. Depois, a gente tem que usar aquilo que a gente tem aqui dentro, o etanol. O etanol, ele propicia uma série de questões que nós estamos muito na frente de outros países. E como que a gente põe isso à disposição do cliente e, ao mesmo tempo, contribui com o meio ambiente, de uma forma que uma pauta importante para a sociedade, que é, no fim e a cabo, é a nossa sobrevivência no mundo, né? Então, são coisas que... E qual que é o trampolim disso? Qual que é o gatilho disso? É você produzir localmente e exportar. Porque esse é o trampolim, aquilo que vai te dar um case de sucesso, um fôlego, para você se tornar um grande exportador e naturalmente deter aquela questão que é o conhecimento daquele produto, o potencial daquele produto na prática. Então, acho que a mensagem é essa. E do mesmo jeito, nós temos aí o híbrido Flex, para que vocês conheçam, está aí exposto também. E ele já foi vendido mais de 65 mil unidades, todas produzidas made in Brasil, ok? Aqui, feita por nós, feita pela Toyota, com os fornecedores locais. Então, acho que essa é a mensagem final, que na verdade ela entrelaça os temas que nós conversamos aqui, e eu agradeço muito a todos.
Muito bom, Rafael. Eu vou usar até esse termo do Rafael, trampolim. E eu gostaria também de que todos vocês contassem com a Apex Brasil como esse trampolim, para se lançar no mercado internacional. Então, adorei o bate-papo com vocês. Repito que eu poderia ficar aqui a manhã inteira. O que nós falamos aqui o tempo inteiro foi sobre mais Brasil no mundo. E eu tenho certeza, nós da Apex Brasil temos convicção de que o que o mundo está precisando atualmente é de mais Brasil. Então, eu gostaria de pedir uma salva de palmas aqui para os nossos painelistas. E agradeço mais uma vez a presença de todos. Obrigado. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, Sebrae, ABDI e Toyota do Brasil.